Boa noite, galera do Instagram. E aí? Vamos começar aqui mais uma live nesse momento, dia 6/6 às 6. Olha que dia e horário cabalístico. Enquanto tá entrando a galera aí, tô vendo que tá entrando aqui, entrou Ismael, entrou Mai Feltran, não sei qual o nome, deve ser Mai o nome, né? E aí eu quero agradecer a presença de vocês que estão entrando. Meu amigo Rodrigo Guerra acabou de entrar. Márcia, oi Márcia, tudo bem? Eu vou chamar aqui Fran, Ian tá entrando. Vou chamar o Rodrigo aqui, que ele já vai. Enquanto isso, gente, eu vou pedindo para vocês, por favor, tá? Compartilhar. Se você compartilhar esse vídeo com 5 pessoas, você já vai estar ajudando, já vai estar contribuindo. E aí, meu amigo Guerra? Fala! E aí, como é que você tá, meu camarada? Boa noite, galera. Boa noite, Bruno. Tudo bom? Isso aí, tô te ouvindo muito bem. Você tá me ouvindo aí, cara? Tô sim, tô ouvindo legal. E o pessoal aí, tá ouvindo? Dá um oi aí se tá ouvindo bem. Dá um legal aí se o pessoal tá ouvindo. Tá entrando ainda a galera? Eu tô pedindo pro pessoal compartilhar aí, né, por favor. Yasmin entrou agora, né? O Jonathan também tá entrando, aluno lá de farmácia, ex-aluno, né? Hoje colega farmacêutico. A galera vai entrando aí. Isso aí, ó, o Jonathan já até falou. Tá ouvindo a gente aí, Jonathan? Tá legal? Show de bola. Quem mais aqui tá entrando? Jonathan, isso aí, beleza. Giovanni, e aí, Gi? Tranquilo, cara? Isso aí. Quando eu tô entrando aí, vou dar um ajuste aqui. Isso, vai dando um ajuste aí. Enquanto ele vai dando um ajuste ali, gente, pra ele parar o celular, eu vou pedir pra vocês aí, é o meu pai aí, cara. Olha lá, Reinaldo, meu pai. E aí, pai? Olha aí, paizão aí. Isso aí. Vou pedindo pra vocês aqui embaixo, tem uma setinha, tá? Quem, por favor, conseguir compartilhar para o máximo de gente essa live aí, ela vai ser uma live muito interessante, um assunto diferente do que a gente já estava abordando, né? Com um enfoque muito grande também agora com o meio ambiente, né? Lembrando que essa semana foi a semana do meio ambiente, né, meu amigo? Exatamente. Ontem foi o Dia Internacional do Meio Ambiente. Então essa semana toda está sendo comemorada, né? Com eventos, lives e programações destinadas ao meio ambiente. Então é uma semana especial, principalmente nesse momento de pandemia. Exatamente. Onde nós aí estamos vendo veiculado, né, pela mídia, e certamente deve ser verdade, que o meio ambiente está agradecendo que o ser humano não o está agredindo, né? Porque a gente vê aí praias mais limpas, rios mais limpos, dentre outras coisas, animais, né, aquáticos principalmente, a gente vendo retornar a corpos hídricos em que ele não estaria anteriormente, por causa da poluição, né, da presença do ser humano. Então isso veio ajudar, né? Então eu acho que foi extremamente positivo por esse lado, né? O lado negativo aí é o que a gente sabe, que as pessoas estão sofrendo com o coronavírus, que ninguém quer, né? Sobre a morte dessa galera aí. Então vamos lá, vou começar, o pessoal vai entrando aí, vai divulgando, gente, não deixa de divulgar, espalha que essa aí vai ser uma live diferente, uma live cabalística. Dia 6/6 às 6, então é a live, né? Vamos dizer assim. Tá entrando a galera aí, ó, Carolzinha, Dr. Bruno Campos, a galera tá entrando. E aí, meu amigo, eu quero te fazer uma primeira pergunta. Fala. Tá? Eu acho que essa aí é a pergunta que não quer calar. Disserte para nós, por favor, sobre Covid e meio ambiente, a relação do coronavírus com o meio ambiente. Beleza. Do ser humano com o meio ambiente e o coronavírus, essa relação direta. Show. Beleza. Antes de mais nada, de começar a dissertar sobre isso, eu preciso primeiro agradecer estar aqui numa live do professor Bruno, uma série de lives que bombou nesse período aí de isolamento social, né? Trazendo informações, trazendo gente importante das áreas, no momento que precisamos de ter informações de qualidade, né? De divulgar a ciência. Então, muito prazer mesmo estar aqui. Outra coisa, meu amigo, muitas pessoas não te conhecem. Se apresenta, por favor, e fala das suas especializações, do que você faz para a galera te conhecer agora. Beleza. Então, primeiro, muito obrigado por estar aqui, né? Todo mundo junto
noite especial, no último dia da semana dedicada ao meio ambiente. Então, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Guerra, eu sou engenheiro, eu sou biólogo, tá? Desde moleque sou apaixonado por animais, então eu até deixei de lado um pouco a minha vida de engenheiro para me dedicar à biologia, fiz biologia, sou auditor ambiental, trabalho com gestão ambiental, com mestrado na área de geoquímica ambiental, pós-graduado em geologia e também fazendo uma pós em biologia marinha e oceanografia. Então, quer dizer, a natureza é o que me atrai, é a minha casa, então é muito importante para mim, para todos nós, né? Mas eu dedico a minha vida hoje à natureza. Sou professor universitário, trabalho junto com o professor Bruno, na mesma instituição, não é? Na Unigran Rio. Também sou biólogo associado ao Laboratório de Ecotoxicologia Marinha, tá? da Federal do Rio de Janeiro. Por isso, depois dessa breve apresentação, onde eu já militei por ecologia animal, contaminação ambiental, acho bem pertinente estarmos hoje aqui para refletirmos juntos sobre a questão do meio ambiente, muito além até do coronavírus, mas inclusive por conta do coronavírus. Então, a gente está vivendo aí no mundo uma pandemia, né, que foi decretada aí lá para meados de março desse ano, de uma grande um grande problema de saúde causado por vírus, né, uma virose, pelo coronavírus, que todo mundo já ouviu falar coronavírus, Covid-19, já viram vários papos aqui com o Bruno, com outros convidados, já Covid-19 é a doença, mas o coronavírus, o que é o coronavírus, né? É um vírus na qual está cometendo hoje a espécie humana, né, de maneira vultuosa, mas o que tem isso a ver com o meio ambiente? Acho que foi a pergunta inicial do nosso professor Bruno. Pois bem, o homem, ele faz parte do meio ambiente, acho que todo mundo sabe disso, né? Somos mais uma espécie neste planeta. Mas o ritmo de vida que nós estamos levando hoje em dia, com a degradação, com o avanço de desmatamento em áreas naturais, como as florestas, acaba nos expondo a seres que habitam esse ecossistema, esse ambiente. Não só plantas e animais, mas também como a microbiota, né? Bactérias, vírus, e dentre esses tem aí o nosso amigo Corona, que é o vírus SARS-CoV-2, né? Ele surgiu lá na província de Wuhan, que teve a origem dele. E o que isso tem a ver com o meio ambiente? Hoje, a hipótese mais aceita da origem dele é que ele foi um vírus que pulou de espécie, né, para nossa, de uma espécie para nossa. Quais das espécies que tem, de maneira geral, está bem cometida, ou tem no seu organismo o vírus do coronavírus? Os morcegos. Mas será que pulou do morcego para nós? Então, qual é a hipótese hoje? Naquela região, muito comum o consumo desses animais, né? Não só, no mundo inteiro, infelizmente, ainda tem a questão de caça para consumo de carne de caça. Uma cultura que, infelizmente, ainda se mantém. Não precisamos mais caçar para nos alimentar como os nossos antepassados lá do Pleistoceno, de 10 mil anos antes do presente. Mas ainda tem-se um costume de caçar e se comer esses animais. Dentre eles tem o morcego, mas também tem um pangolim. Não sei se o pessoal já ouviu falar do pangolim. É um animalzinho lá do velho mundo, que ele nos lembra assim, como se fosse uma mistura de tatu com tamanduá, né? Ele parece um tatuzinho com formato de tamanduá, ele até tem um hábito, um nicho ecológico parecido com o tamanduá. Ele tem um pelo em forma de escamas, aquelas escamas grandes. Ele é uma carne muito apreciada no Extremo Oriente. É um animal que ele é caçado demais. As escamas também são muito valiosas. E esses animais, para se manter a carne fresca, que é o costume lá daquela região, eles são comercializados vivos até nos mercados. Então, o excesso desses animais naquele ambiente, vivos, todos aglomerados, por muito tempo, não começou esse costume de agora, é centenar.
Então, e que foram também, né? E que foram retirados do ecossistema deles. Da natureza. Eles não são criados em ambiente cativo, eles são retirados da natureza, né? Então, houve um pulo desses vírus do morcego para o pangolim. E o pangolim, o manejo da carne, sangue dos animais e tudo, acabou ocasionando o pulo para o ser humano. Então, mais uma zoonose. O que vem a zoonose? São doenças, né, que passam dos animais para o ser humano, ok? E veio para o ser humano através do pangolim. E com isso, uma capacidade altíssima de se dispersar, né, de infecção do vírus, e com o excesso de ser humano no planeta, somos quase 8 bilhões, com a globalização, com as pessoas viajando de um lado ou outro do planeta. Eu nem posso falar de um canto ao outro, senão o pessoal fala de terraplanismo, né? Então, de um lado ao outro do planeta, rapidamente, o vírus se espalhou de maneira absurda. E hoje estamos aí, todos reclusos, os países decretaram pandemia, a economia sendo afetada mundialmente, por causa desse mau relacionamento homem-meio-ambiente, tá? Então, não sei se as pessoas têm noção disso. Eu já escutei tanta fake news, foi armado em laboratório, uma guerra biológica para a China dominar o mundo. Cara, não tá na hora da gente aproveitar o momento e refletir como nós cuidamos da nossa casa. Confere. Se tu não cuida da sua casa, não vai começar a atrair rato, barato e outras coisas? A mesma coisa, né? Então, é muito sério o que está acontecendo. É um momento que nós precisamos parar e refletir. Afinal, por quê? E como será daqui para frente? Então, isso que a gente vai trocar essa bola aqui nessa live de hoje. Um dia tão especial. Até porque, Rodrigo, o mundo ele é assolado por pandemias de tempos em tempos, né? E são sempre momentos onde o ser humano está em plena expansão. Como a última pandemia que a gente teve foi em 1918, né? A nossa gripe aí espanhola, que foi um problema sério, e matou em torno de 500 milhões de pessoas. Né? 500 mil pessoas, aliás. Então, assim, foi uma quantidade enorme, quase um milhão da de gripe pessoas. Espanhola? Da gripe espanhola? Não, acho que chegou a matar 50 milhões. 50 milhões, na Europa, perdão. 50 milhões no mundo. 500 mil na Europa, 50 milhões no mundo, isso aí. Exatamente, então, assim, exatamente. Matou muita gente. E aí, vamos lá, vamos analisar. A gente vive num ecossistema grande que é o planeta Terra. Chega um momento que Darwin já falava sobre isso, né? Sobre o controle de convívio de espécies. Então acaba um momento que tem esse salto que o professor Rodrigo deixou extremamente bem claro, que é uma coisa que é factível de acontecer. Né? Pois é. Então, assim, eu queria que você falasse, já pensando nisso, outras doenças que tiveram mais ou menos a mesma característica. O Rick entrou aí agora. Fala, Rick. Fala, Rick. Beleza, meu camarada? Olha só, se a gente for buscar dados históricos, eu costumo até falar em sala de aula isso, como é importante todas as disciplinas que nós estudamos no antigo científico, né? Que hoje é o ensino médio. A gente não estuda história, geografia, biologia e química à toa. Isso tudo se casa. Então, a história, os fatos históricos nos ajudam nisso. Deixa eu pegar desde a gripe espanhola, como você falou, Bruno. Se lembrar a data da gripe espanhola, lá, 1918, isso aí é a Primeira Guerra Mundial. Não é? Então, aquela retomada após a Primeira Guerra Mundial, e aí vai. E se espalhou, e olha que o mundo, com aproximadamente 6 vezes ou 7 vezes menos gente do que hoje. E as pessoas não viajavam assim para lá e para cá como hoje. E se espalhou pelo mundo, foi a última grande pandemia, né? Uma gripe, e infelizmente acometeu aí 50 milhões de pessoas. Mas de lá para cá, não precisa ir tão longe, tente buscar dos anos 50, 60 para cá, olha só, a própria AIDS, né? O HIV. O HIV, ele assolou o mundo, foi algo assim desesperador, principalmente nos anos 80, né? Quando teve aquela grande disseminação do HIV, até porque ninguém tomava os cuidados, porque não tinha essa doença. E de onde veio o HIV? O HIV ele veio da África, não é? E os estudos apontam que eles vieram de primatas não humanos, quer dizer, os macacos.
Então, um relacionamento de caça, de se alimentar de carne desses macacos. Então, se não me engano, você pode me corrigir, Bruno, acho que tem 2 tipos de HIV, HIV tipo 1, tipo 2. O tipo 1, por exemplo, ele teve um pulo, que indica do chimpanzé para o ser humano. E ali naquela região das florestas equatoriais da África, até hoje, infelizmente, há o costume de se caçar esses primatas para se alimentar deles. Então, no manejo da carne, nas carcaças, no sangue, quando se limpa o animal, acabou pulando de uma espécie para outra, porque esses primatas têm também o seu vírus que leva a problemas de imunodeficiência, que é a CIV, né? SIV. Mas, como você falou de Darwin, a evolução está aí. Esses animais são acometidos por esses vírus há um tempo muito longo. Bota um tempo geológico nisso. Então, há um processo de coevolução, parasita-hospedeiro, aonde o hospedeiro acaba acaba criando condições que vai lhe dando resistência a esses vírus, e ele hoje não é acometido como uma pessoa que tem HIV. E por que eu dar um pulo de espécie e ver para uma espécie onde o vírus consegue se fixar? Porque nem todos conseguem. Se a gente lembrar de vírus não é um ser vivo, né? Tem esse debate e tal, mas ele se multiplica utilizando nossas células. Então tem que ter receptores, né, moleculares para ele encaixar. Então, quando não tem isso, ele não afeta a gente. Então, a gente tem contato com vários vírus aí que nós não somos acometidos, porque não existe compatibilidade, digamos assim, bioquímica para isso. Mas quando ela pode pré-existir, algo vem. E quando vem, se instala. E não temos uma história de coevolução com esse vírus. Logo, a virulência em nós é bem maior. O vírus deita e rola. Então, se espalha muito mais rápido, acomete a saúde do ser humano de maneira muito mais séria. E tivemos aí o HIV. O HIV, deixa-se claro, é uma pandemia que já pode ser dada como pandemia comunitária. Porque o HIV ele não acabou. Não, o HIV não tem cura. Então ele é uma pandemia. Ele é uma pandemia. E as pessoas acabam não falando. Obviamente, você colocou muito bem. Lá na década de 80, 70, teve boom. Mas é um boom que se continua. A gente não tem pessoas hoje que se curaram do HIV. Exatamente. Então a gente aprendeu a conviver com isso, né? Tomando atitude, se cuidando, o uso de preservativos, procedimentos da saúde. Né? Então, o ser humano teve que se adaptar a essa nova realidade. E a gente pode dar um outro exemplo, a própria ebola. O ebola também é um vírus de origem na floresta equatorial, olha aí, floresta equatorial, na África, que também pulou de um primata não humano. Né? Quando falo pulou, né? Por causa do manejo. Ah, foi a primeira vez que mexeu? Não, vai se mexendo constantemente, uma hora vem. Então nós temos o ebola aí. Né? Um ebola, que também ele tem uma letalidade maior do que o SARS, né? o Covid-19, da doença Covid-19. Mas a transmissão dele é diferente. É bem mais, diferente. Então ele não tem uma taxa de incidência dele é bem menor, né? Não se espalha muito rápido. Mas aí vamos pegar, por exemplo, o próprio coronavírus. Né? Esse vírus novo foi descoberto lá nos meados dos anos 60, e justamente estudando os morcegos, e perceberam essa característica dele e deram o nome da família Coronaviridae, essa coroa que ele tem nesse formato com as suas espículas, parece uma coroa, né? Daí vem corona. Então, tivemos antes da Covid-19, nós tivemos, por exemplo, a SARS, que também era lá do Extremo Oriente, que também foi um pulo de animal consumido, que tem interação direta com o ser humano. Do morcego para um animal, para um outro mamífero, acho que foi a civeta. Civeta é uma espécie de animal da ordem carnívora que parece um gato, mas ele não é um felino, tá? É comum. Quer ver? Acho que todo mundo já ouviu falar do café mais caro do mundo. Aquele café que ele sai das fezes de um animal. Então, é desse animal, de uma civeta, tá? Uhum. Então, se maneja com a civeta, aí a SARS-CoV, SARS-CoV veio a SARS. E no Oriente Médio, outro pulo animal ser humano, que morcego para os camelídeos, lá, os dromedários, e dos dromedários
para o ser humano, porque é uma história antiga de relação com camelos, né, daquela região lá do Oriente Médio, os dromedários com o ser humano. Então fica muito claro que lidar, manejar com a natureza nos expõe ao que tem ali. Então, o fato de entrar, de penetrar de maneira bruta, derrubar florestas, consumir, nos expõe cada vez mais. E uma hora tem esse pulo de espécies. Certo? E aí? Ah, vai deixar de viver? Vai deixar... Calma, não estamos falando disso. Ninguém aqui quer voltar ainda, voltar como era no passado, pelado. Vamos ver todo mundo na mata pelado, no mundo de fora. Não, a realidade é outra. Estamos aqui, tem zonas urbanas, nós temos cidades, mas temos que saber lidar com isso, gerenciar os recursos que a natureza nos dá. Parar com essa ideia que a natureza é meramente, que é uma ideia meio antagônica, né? É uma gôndola de mercado e uma prateleira para dejetos. A gente trata, né, pega o que eu quero e joga o que eu não quero. Joga o que eu não quero, isso aí. É só se aproveitar. Você só se aproveita e acabou. Exatamente, a gente tem que aprender. Teve aqui um comentário do professor Túlio. Professor Túlio! Isso, falando aí, Túlio, dos vírus que são congelados nas geleiras dos polos. A gente também tem, né, alguns vírus ali de muito antigamente. E eu queria também citar, dentro desse mesmo contexto que você falou, a gente teve há uns 2 anos atrás, a gente não pode esquecer, o Zika vírus. Pois é, o Zika vírus é um vírus conhecido desde a década de 50, 60, de primata. Então, é um outro vírus, o chikungunya, vários vírus desses aí que a gente tem essa fonte aí que você citou de maneira exemplar, que são os primatas, ou seja, o meio ambiente. A gente acaba entrando em contato de alguma maneira e esse vírus ele vai se adaptando ao novo hospedeiro, né? Aqueles receptores lá de superfície, as glicoproteínas de superfície. Exatamente. Elas vão começando a sofrer mutações de acordo com o hospedeiro. E é isso, já até respondendo uma coisa que a minha amiga aqui, ó, a Lala Silva, né, perguntou se o ambiente influencia o vírus. Influencia sim, né? Porque ele tenta sobreviver. Se ele chega num hospedeiro que ele não consegue reconhecer nada, como ele não tem maquinário nenhum enzimático para se reproduzir sozinho, ele precisa de um hospedeiro, ele precisa de uma célula humana. Já que ele não tem, ele chega num ser vivo e não encontra isso, esse vírus vai morrer. Então, o que acontece com ele? Ele começa a desenvolver mutações. E essas mutações são por pressão de não ambiente favorável. Certo ou errado? Então, essas mutações... Por que o vírus tem uma alta mutabilidade, né? Como ele usa o material genético do hospedeiro para ele se reproduzir, ele acaba adquirindo parte do material genético do seu hospedeiro. Então, com isso, vai se trocando as cepas genéticas desse vírus. Então, quanto a maior velocidade de propagação dele, então, você me corrige, o Túlio aí, Túlio, fica de olho, se eu falar besteira, me corrige. Túlio é imunologista. Imunologista, ele vai ele é o nosso, é claro. É o próximo da live aí, ó, o Túlio. Show, é isso aí. Quanto mais a propagação desse vírus, como a gripe, maior a mutabilidade, novas cepas, por isso que as vacinas são anuais, por exemplo, não é? Outras não, como a antiamarílica, ela era a cada 10 anos. Como eu trabalho com animais de floresta, tive que viajar para Mato Grosso, eu e minha esposa, a gente tomou na época a antiamarílica. Então, a cada 10 anos você estaria coberto pela antiamarílica, certo? E tivemos há pouquíssimo tempo, além de todos esses que são um presente aí, digamos, do Aedes aegypti, do mosquito, tivemos também casos de febre amarela. Vocês lembram disso? Em Rio de Janeiro, São Paulo... Que teve a vacinação em massa, e não só para o pessoal que fosse fazer alguma viagem. Foi isso mesmo. É isso aí, né? O Túlio está falando aí, o material genético do vírus, exatamente, o Túlio, é o RNA, né? Então ele tem que usar a replicação, né, a transcrição proteica nossa aqui da célula para ele poder multiplicar e estourar a célula e liberar vários outros indivíduos de vírus. Aí a gente, cara, quando começou a ter problemas de febre amarela, eu fiquei assim, nossa, febre amarela. Depois de tanto tempo erradicada aqui no Sudeste,
Você ainda tinha que tomar a antiamarílica para ir para a Amazônia, para ir para Mato Grosso, ali, né, Mato Pantanal. Mas ninguém tinha que tomar para vir para o Rio de Janeiro, para tu ir aqui em Casimiro de Abreu, para tu viajar. E teve uma retomada. Olha essa propagação aí das doenças viróticas pelo próprio Aedes aegypti, por exemplo. Como é que se explica isso? Alterações no ambiente, um processo de mudanças climáticas. A galera que trabalha com doenças tropicais estão preocupadas há muito tempo. O pessoal do hemisfério norte, que não é tropical, tem os laboratórios de pesquisa de doenças tropicais. E eles já estão muito preocupados com um cenário de mudanças climáticas, aquela barreira biogeográfica natural, onde os mosquitos não iam para o norte, por causa do clima, vai subir. Agora só. Quer dizer, vai mais para o norte, né? Vai mais para as altas latitudes, digamos. Então, doenças que não se pegaria na Europa, por exemplo, a gente pode pegar daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas. Não é isso? Então, tá na hora de a gente parar, aproveitar essa semana. Acho que essa pandemia ela veio como um grande marco, um recado na natureza. Pode me usar, vamos sobreviver, vamos viver, mas saiba usar. É igual salário. Se tu torrar tudo no início, vai acabar. Ou seja, a gente não pode ser parasita, a gente tem que viver em simbiose, né? É claro, buscar o equilíbrio. A natureza sempre busca o equilíbrio. Eu falo isso já sempre. A natureza, ela sempre, duas frases que eu falo sempre. Quem já foi meu aluno de vários níveis, graduação, pós-graduação, nível técnico, eu sempre falo isso. A natureza sempre vai buscar o equilíbrio. E sempre pelo caminho mais fácil. Uhum. Vamos transformar isso agora no horizonte de pandemias. Às vezes o caminho mais fácil para ela não é o melhor para a gente. Isso aí. Confere? Certamente. Então, tá, é impressionante. Aí, olha só, que interessante, Bruno. Quando você teve o surto da pandemia, eu escutei várias pessoas reclamando. Tá vendo? Os chineses comendo carne de tudo, esses caras aí, essa cultura maluca, não sei o quê. Todo mundo começa a atacar o chinês. É até compreensível, de repente, alguém da psicologia tá aí, se eu tô me sentindo ameaçado, eu vou começar a atacar. Aí o que eu conversava com essas pessoas? Olha, o brasileiro também tem essa mania, tá? Se tu anda por esses rincões do Brasil, ainda se consome carne de caça. Sim. Eu moro num ambiente rural, no estado do Rio de Janeiro, quer dizer, não tô na Amazônia, não tô no Pantanal, e aqui ainda o pessoal caça para comer. E há um tempo atrás, teve uma manchete, uma notícia, que um grupo de pessoas contraíram o hanseníase porque comeram tatu. Caçaram um tatu, e o tatu passou para o cara. E eu posso estar errado com o que eu vou falar agora, não tenho muita certeza não, mas parece que o tatu contraiu a hanseníase, em termos de... Foi um caminho ao contrário, né? A espécie contraiu, tanto ficar perto do ser humano. E depois teve um retorno. O cara começou a comer e contraiu. Aqui, Brasil. Falar dos outros é muito fácil. Aqui, Brasil. Sabe? Então, a gente tem que lidar com isso. Tem que saber gerenciar isso. Não precisa mais desmatar nada. A gente tem que buscar a ecoeficiência, a eficiência. Para alguns processos, nós já temos a eficácia. Isto é, nos oferece o que a demanda exige. Comida, tal. Vamos procurar agora a eficiência. Como fazer da melhor maneira possível. Acho que o agronegócio não tem mais que expandir terra nenhuma. Tem que consciência, pesquisa, gerenciar o que tem. Aumentar a produtividade aonde se tem. Isso eu não estou falando de Brasil, que a gente está vivendo um momento meio delicado, falar isso e tal. É mundial. É mundial. Mas é a lei do menor esforço, a lei do caminho mais fácil, não é? Então, infelizmente, a gente está na hora de acordar, porque senão outra pandemia virá. E essa pandemia forte, nós falamos de HIV, de Ebola, aí tem a SARS, tem o MERS, agora o Covid, mas a nível de Covid mundial, a gente remonta 100 anos atrás com a gripe espanhola. Gente, vai ter outra. Vai ter outra. E provavelmente a nossa geração que está passando por isso, quando tiver outra, a gente não vai estar por aqui. Não, provavelmente então não. Então a gente tem que deixar algum legado, a gente tem que deixar alguma mensagem. E Bruno, vou te falar a próxima geração. Exatamente. Mas eu vou te falar uma coisa assim, sabe?
Eu tenho medo da gente estar aqui ainda. Não por nós, mas pela velocidade disso. Quando eu era moleque, a gente falou assim, olha, vamos mudar o nosso modo de agir para os nossos netos e bisnetos não sofrerem. Hoje não é mais falando de netos e bisnetos. Somos nós. São os filhos, nossos filhos. Daqui a pouco somos nós mesmos. O mundo científico já esperava uma pandemia, gente. Já esperava. Tem até um documentário muito bom aí na Netflix. Eu vi. Que é sobre pandemia. E ele não foi feito agora. Descobrir a vacina, né? Descobrir uma vacina para gripe, né? Uma vacina única. A ideia é fazer uma vacina única. Isso aí. Então, isso não foi feito agora, porque, tá rolando Covid, doença, pandemia. Todo mundo agora só faz pro final. É uma produção anterior. O próprio criador da Microsoft. O nome Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates se aposentou, é o homem mais rico do mundo, e ele hoje se dedica a isso. Ele é um financiador de pesquisa para achar essa vacina única. Porque já estava se esperando uma nova pandemia. Sabe? E quem já assistiu esse documentário, que não assistiu, assista. Começa já falando assim, a pergunta não é se vai ter, é quando vai ter. Quando vai ter. Uhum. E já tem alertas de pesquisadores brasileiros, assim, aí galera, floresta equatorial na África, floresta equatorial no Extremo Oriente, Amazônia. Provavelmente a próxima pandemia poderá ser startada aqui, no Brasil. Sabe? Então a gente tem que começar a repensar. Sair do discurso bonito e ir para ação. Sabe? E tem que, se é culpa do governo, é culpa de empresa, não, a culpa é de todo mundo. Se todo mundo começar a agir e cobrar de quem cobrar, as coisas têm que mudar. Tem que mudar. Só lembrar aí também, vamos sair um pouquinho de corona, de vírus. Água da SEDAI. Eu ia te perguntar isso agora. Entendeu? Eu não estou nem tomando conta aqui, se alguém está perguntando, Brunão, você monitora aí para nós aí. O pessoal está fazendo comentário aqui, o pessoal está fazendo comentários de cuidados com o meio ambiente. O Leandro perguntou, uma das mensagens, falou, né? Uma mensagem que temos que deixar para os governantes que assumam o papel de forma responsável, né? E não se venda para o agronegócio. O Renato falou sobre um outro seriado Netflix, né? Cowspiracy, né? Uhum. A Lala falou, né, da verdade de se acontecer, né? Se verdade acontecer uma nova pandemia, ela vai vivenciar duas, né? Ela falou também da lei do retorno. E assim, o pessoal foi comentando sobre o que você estava discutindo aí mesmo. Pois é. Fala da água do Gandu, que isso aí é uma coisa que saiu anteontem, não foi? Tá bem alta agora. Olha só, a água do Guandu, resumindo, só, desculpa, o meu ligo Majá, mas é bosta. E eu falo isso, sabe, já há muito tempo, é água de bosta, é bosta. É geosmina, aí aquele problema, coloração, gosto ruim. Cara, mas o que é geosmina? É um metabólico de um ser vivo, não é? Que vive no ambiente. Muito bem. Então existe na ecologia é muito importante. Todos os ecossistemas são formados por componentes. Nós chamamos esses componentes de fatores ecológicos. Então, desde animais, plantas, bactérias, fungos, vírus e abióticos não vivos, né? As rochas, corpo hídrico, muito bem. Mas os vivos que se multiplicam, que se reproduzem, a natureza busca esse equilíbrio. Não está para todo mundo ter inúmeros descendentes. Há um suporte, uma capacidade de suporte máxima. Pois bem, então a natureza controla essas multiplicações. Como? Muitas das vezes, limitando fatores ecológicos que servem de alimento para esse organismo subir. Então nós chamamos de fatores limitantes. Então se a concentração desse fator for pequena, não adianta, a população que usa esse elemento não vai disparar. Geosmina, metabólico, de um ser vivo, né, bactérias, que tem como fator limitante, já estava falando isso aí, quem é da área sabe, matéria orgânica, nutriente, esgoto. Então não é geosmina o problema, ela é um indicativo, né? O sinal da geosmina é uma consequência. Aí foram investigar, aí vem a ciência, aí foi divulgado ontem, né?
pessoal da UFRJ que não, a bacia hidrográfica do Guandu é a água da cidade, é excesso de esgoto e também alguns poluentes industriais. Então, assim, fica para a sociedade, né? Olha, é esgoto, hein? Você está bebendo água de bosta. Mas não é novidade nenhuma. Porque Guandu nunca vai limpar isso, é óbvio. É uma estação de tratamento de água. Se a gente for pesquisar rapidinho no Google, que hoje nós temos o privilégio de ter informação rápida e também tem uma contraindicação, que a informação pode ser falsa, né? Então a gente tem que saber como procurar. Se fizer uma pequena pesquisa como funciona uma estação de tratamento de água, ela não foi feita para dar um tapa, reduzir nutrientes dessa maneira, matéria orgânica. Então uma estação de tratamento de água nunca vai pegar esgoto e transformar em água potável, não vai. Não. Nem uma estação de tratamento de esgoto transforma esgoto em água potável. Essa água que sai de uma ETE de esgoto, a gente já pode até usar e deve usar. A gestão ambiental é a tal da água de reuso. Tu usa para tudo. Varrer, regar jardim, botar um sistema hidráulico independente para descarga, mas jamais pode ser usada para consumo. Entendeu? Então, infelizmente, a falta de gestão da bacia hidrográfica do Guandu levou uma hora a casa cai, a bomba estoura. Vai construir o quê? Uma estação de tratamento de esgoto antes de Guandu? E qual é a solução agora? Remediar sempre é pior do que fazer certo. Não é? A nós que é da saúde, você, Brunão, que é da área da saúde, da farmácia, remediar sempre é pior. Vamos gastar muito mais para tentar resolver esse problema. Será que vamos conseguir resolver? Porque tem outros vieses no meio? Então é caso muito... Precisamos acordar, gente. Precisamos rever nossos conceitos. E ontem, até na reportagem na Rede Globo, apareceu uma repórter lá numa daquelas lagoas lá da Barra da Tijuca, lá, né? Que todas têm um ecossistema totalmente inabitável, né? Ou os seres que vivem ali são... A gente pode dizer que são realmente sobreviventes, né? E aí estavam falando de ecobarreira. Gente, não é ecobarreira, não é só ecobarreira. É o que você falou, vem lá de trás. Vem lá a má administração pública em tentar se fazer um sistema sanitário ideal. E aí as pessoas se veem o quê? Com a necessidade de despejar, né, os seus rejeitos. Onde? No corpo hídrico. É histórico, é o que eles fazem. Isso é histórico, então isso existe desde sempre. Então, para se ter uma reforma desse tipo, é uma reforma que vai começar agora, mas não vai acabar agora. Não. Porque é uma reforma muito grande. Não só uma reforma com o uso de infraestrutura, mas uma reforma dentro das pessoas, para que as pessoas se conscientizem que elas são as causadoras disso tudo. Porque hoje é muito fácil a pessoa chegar e botar culpa no governante, botar culpa num prefeito ou em sei lá quem, sendo que ela mesmo, quando sai de casa, pega um saquinho de lixo e joga no terreno. E aí ela acaba não vendo isso como ela sendo um agente causador disso. Exato. Mas sim, ela coloca a culpa em alguém. E ela mesma não faz a parte dela. Né? Eu até entendo que a SEDAI tenta fazer alguma coisa. Mas se a água viesse mais limpa, eu acho que alguma coisa serviria. Show. A água vem de um jeito que ela tenta adaptar para alguma coisa um pouco melhor. Não é isso? Beleza, show de bola. E eu queria pegar esse teu gancho, posso? Antes de mais nada, parece que o César entrou aí, ó. Aí, César, aquele abraço, hein? Cezinho é o cara, meu irmão. Ele participou ele foi da live do sábado passado, uma semana atrás, né? Show de bola. Isso aí. Pegando esse teu gancho aí, sim, precisamos cada um, sim, como eu já falei. A gente tem que se conscientizar, né, e fazer acontecer. Antigamente era falta de informação. Hoje se tem informação, mas ainda não sai da inércia. Mas isso não é tão simples assim. Quando a gente fala assim, o povo joga o saquinho do lixo, né, do resíduo, em qualquer lugar. O próprio esgoto sanitário lançado direto nos afluentes do Guandu, na bacia hidrográfica. Sim, cada um precisa sim ter consciência. Mas também, olha como isso é complexo. Aí envolve outros mecanismos. Tem gente que faz isso porque realmente não está nem aí. Mas tem gente que faz
Mera falta de opção. Então tem lugares no Rio de Janeiro, por exemplo, Rio de Janeiro, falou tudo no Rio de agora. Janeiro, entendeu? Rio de Janeiro, tô indo para longe, Rio de Janeiro, Sim. que jogam os resíduos lá em Rio, em comunidades que jogam assim na beira do rio, em algum lugar. Por quê? Porque o poder público não vai lá coletar. E ninguém quer ficar com seu lixo. Tem lugar... Por que tem os caninhos que saem e vai direto para os rios, para os córregos, e se transforma no valão? Porque não tem o encanamento do governo para se encaixar ali. Então, assim, olha como é bem complexo. Envolve diversos fatores da sociedade. Não tenho onde ligar meu esgoto, não vou ficar com o meu material aqui, né? Eu vou ficar cercado de bosta. Eu boto ali e vai embora. E vai embora. Então tem isso. Tem gente que, infelizmente, não tem opção. Por isso que tem que ter a figura do Estado, que serve para isso, né? Nosso tutor para isso. Tem gente que tem opção e não faz. Porque não quer gastar, porque não, né? Aí tem outro lado. Tá vendo como outro lado? Aí, isso estou falando do Manduca, a gente falou do rio, da água, esgoto. Legal. Volta para aquele lugar que tu falou antes. O Complexo Lagunar de Jacarepaguá ali, não é isso? Isso, é. Beleza, show de bola. Tem comunidades ali também que não tem opção, joga ali. Mas todo lugar construído com grande adensamento de gente é obrigado a construir a sua própria estação de tratamento de esgoto. Porque não tem como lançar uma carga, é uma questão de capacidade de suporte, gente, uma demanda, né? Sim, sim. Então não tem como jogar tudo num lugar só. Tu pega aqueles grandes condomínios que foram construídos na zona oeste do Rio de Janeiro, que sofreu muito com especulação imobiliária, né? Quem tem um papai mais velho, um vovô vivo que conheceu aquela área, pergunta para ele. Não era nada. Se eu perguntar pro meu pai, como é que era a Barra nos anos 60, 70? Era mato. Era mato. Então tem que construir, até porque não tem a coleta ali, né? Pô, aqueles condomínios são construídos para gente classe baixa? Não. Vai ser vendida a preços baratos? Não. Então por que não constrói uma ETE para isso? Ou às vezes constrói, mas não bota nem para funcionar. Cara, o que é isso? Não tem. Isso acontece. Porque... Sim. E joga ali. Aí tu vê aquele complexo lagunar, como você muito bem falou, tem um amigo, um grande amigo que trabalha ali há muitos anos, mais de uma década, monitorando a fauna, principalmente os jacarés daquela região. Ricardo, aquele abraço. Que a gente vê isso, são sobreviventes. Uma área que já foi chamada de Pantanal Carioca, que tinha um baita potencial de ecoturismo. Se, não é uma natureza intocada que não dê retorno financeiro. Aprender a extrair o retorno da melhor maneira. Uma área que poderia ter um baita papel de ecoturismo, cara. E não tem. E se perdeu. Tu vê aí monitoramentos, tu vê. Aí vem uma Olimpíada pra cá, que, a Olimpíada... Mas é um evento importante as Olimpíadas. Mexe com os alicerces da juventude, esporte, econômico. Se não fosse importante, as cidades não brigavam para assediar. Sim. E assim, batata quente. Não quero não. Certo? Aí chegou aqui o pessoal, peraí, como é que vai ter isso aí? Como é que vai mergulhar aí? Como é que vai nadar aí? Como é que vai ter isso? Certo? É muito complicado. É muito complicado. Aí, peraí, mas por quê? Não é porque o Brasil é pobre? Não é só presença mundial. Aí vem a história. A gente pega a história da Europa, a Europa passou por isso. O antigo terceiro mundo, quando eu era garoto, estudava geografia, era terceiro mundo, né? Porque tinha o primeiro, segundo e terceiro mundo. Agora são os desenvolvidos e os subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, não é isso? Mas tu pega os países desenvolvidos, eles passaram por tudo isso. O problema é que os que estão agora indo por esse caminho, eles estão atropelando as etapas. Não estou falando que esse que foi primeiro fez certo. Eles não tinham nem conhecimento. A Europa... O europeu, no desenvolvimento dos seus países, das suas cidades, ele acabou com a Europa. Desmatou a Europa. Os rios famosos da Europa, como o Tâmisa na Inglaterra, o Reno, o Sena, eles foram totalmente poluídos. O rio Tâmisa na Europa era um podre. Tu falava de rio Tietê em São Paulo, o Tâmisa era podre. Não é à toa que a epidemiologia, se não me falar a memória, o Turo me corrige aí, ela tomou um vulto muito grande na Inglaterra, pós-revolução industrial, quando o adensamento de gente no mesmo lugar e jogava os dejetos no Tâmisa. Era podre.
Hoje não, foi feito um trabalho, né? O Tamsa hoje teve registro até de pinípedes, né? De focas, leões marinhos, eu acho, que subiram o rio acima. Mas isso não foi de graça, gastar tempo e dinheiro. Por isso que o povo europeu, o povo, de uma maneira geral, ele dá mais valor às questões ambientais porque ele sofreu na pele lá. Aí você vê assim, tá se metendo no desmatamento da Amazônia, vai tomar conta do teu país, pô, que só tem 10% de mata, que só tem não sei o quê. Como na época do Orkut, ó, entregando a idade, ó, na época do Orkut, o cara chegava assim, eu me metia nesses grupos polêmicos, aí o cara, o europeu acabou com o seu país, desmatou e é rico, e não quer deixar a gente desmatar porque não quer que a gente fique rico também. Cara, não é desmatando que ficou rico. A Europa é rica por causa do colonialismo. Explorou os outros países, pô. Vinha pra cá, levava as mercadorias, ouro, minério, aí ficou rico, explorando o resto. Não foi desmatando lá que ficou rico. Entendeu? Então é esse viés, por isso que é importante. A educação é importante, a educação ambiental, além da sala de aula, é importante, mas o ensino é importante. Daí a importância dos cursos de licenciatura, para formarem professores que tenham paixão por ensinar e que vão mexer com essas crianças. Quem daqui que está conosco aqui não tem um professor do colégio que mexeu com você? Tu teve, Brunão? Sim, claro, com certeza. Pô, caraca, esse cara... Hoje eu fiz uma postagem, ele comentou e eu falei que ele foi um dos meus espelhos. Claro. O Fernando, deve estar até assistindo aí, o Fernando. Cara, gente boa, mudou a minha impressão em relação ao professor. Então, assim, e outros, né, que foram passando pela nossa vida, que a gente entra em contato com vários outros que vão deixando uma marca. E aí cada um vai deixando alguma marca, não é isso? E vai moldando a gente, vai mudando, vamos nos formando cidadãos mais críticos. A gente não tem que ser cópia de ninguém, fazer o que o outro manda. É ser crítico, ter senso crítico, ser capaz de absorver informações, não é? E moldar o nosso próprio raciocínio e tomar uma decisão. Por isso que essa semana do meio ambiente foi importante no mundo inteiro. A semana do meio ambiente nem foi nacional, hein? Ontem foi o Dia Internacional do Meio Ambiente, definido lá nos anos 70, na primeira conferência, se não for a memória, de meio ambiente, Estocolmo. Foi definido o dia, o marco, o Dia Internacional do Meio Ambiente. 5 de junho. Então o mundo inteiro parou para pensar nisso. E nada mais importante do que agora. Não tem como separar saúde, economia de meio ambiente. Um meio ambiente desequilibrado leva a um colapso econômico e uma péssima saúde, doença. Sim. Certo? É isso. Aí, esse cara aí é meio eco-xiita. Não, não sou eco-xiita. A única coisa que eu não sou é eco-xiita. Eu não sou contra o uso de recursos naturais. O Fernando acabou de entrar aqui, ó. Quem? Professor Fernando, né? Cara, eu não sou eco-xiita. Eu acabei de falar dele, ó, professor Fernando aqui. Tá vendo? Aí, professor Fernando, aí, fez a diferença aí pro Brunão, ó. Que pra mim tem em cima aqui, ó, Brunão, ó. Então, saber usar. Diga aí, vamos embora. A gente sabe que é 1 hora só de live, né? Infelizmente. Não sei nem quanto tempo já se passou. A gente tem aqui uns 10 minutinhos finais. Eu queria que você fechasse, e aí com chave de ouro essa live, uma pergunta que eu vou te fazer agora. Vamos lá. Manda. Pós-pandemia, o que o ser humano tem que fazer, como ele deve se portar com o meio ambiente, para que a gente possivelmente tenhamos, né, que com essa maneira de se portar com o meio ambiente, evitar novas pandemias. Beleza, show. O mundo pós-pandemia, né? Olha aí, ó. Não sou o Karnal, nem o Cortella, longe disso. Mas vamos lá. O mundo mudou. Isso aí é óbvio. Não volta a ser mais o mesmo. Não estou falando nem em questões ambientais. De repente, ninguém aprende nada em meios ambientais, mas o mundo mudou. As relações mudaram, tudo vai ser diferente. Pode escrever. Esse meio aqui, ó, virtual, remoto, ele veio, tomou vulto e vai ficar, pode anotar, tá? As interações, a economia, vai ser tudo diferente. Mas temos que também mudar
o nosso estilo. A gente tem que pensar sobre consumismo, pensar sobre como lidar com as áreas naturais. A área natural, uma reserva, uma unidade de conservação, vamos trazer para o Brasil, um parque, uma rebio, né? Ela tem uma importância por si só existir, mas não é só para proteger planta e bichinho, não é só para proteger o mico-leão dourado, a onça pintada, não. O ecossistema nos oferece serviços fundamentais que nos oferece de graça. Muita coisa a gente paga hoje para construir porque desmatamos e destruímos um sistema. Então a gente tem que começar a rever isso. O nosso relacionamento com a natureza. Um termo que é fundamental na minha vida é gestão ambiental. Não dá para proibir tudo, porque sabe por quê? Porque tem uma coisa inerente a nós. Demanda, necessidade. Aí puxa para a psicologia. Pirâmide de Maslow, né? Aquela pirâmide lá das necessidades. A basal, por isso necessidades básicas, na base o resto até o topo tem uma iate, tem uma mansão e tal. Então, existe necessidade. A gente tem que, primeiro, rever as necessidades, rever como atendê-las. Porque não adianta chegar e dizer, ó, para de ter isso, para de fazer isso, mas a necessidade está ali, então ela vai ter que ser atendida de um meio e de outro. Certo? E o mais importante, educação, ensino, educação, nos atualizarmos, lermos, criar o senso crítico. Não é ser robô, seja do que for, de quem for. Ah, não, ele falou que é para fazer isso, vou fazer isso. Por quê? Porque ele falou que é bom. Ser então, massa de manobra, né? Vamos ter senso crítico, vamos pensar, avaliar. A educação é o caminho para tudo. Para tudo. Precisamos rever isso. Porque são 5 os problemas que nós temos que pensar em relação ao meio ambiente. Primeiro, água. Precisamos de água. Como é que é? Segundo, biodiversidade. A biodiversidade é fundamental, porque ela nos oferece serviços, controles. Sim. O pessoal começou a matar primata aí por causa da febre amarela. Ah, veio do macaco. Começou a matar os miquinhos, os macacos. Cara, se não tiver o sangue daqueles primatas, o mosquito vai procurar outro primata para alimentar. Adivinha qual será o outro primata? Certamente. Então, água, biodiversidade, alimentação. Somos quase 8 bi. Todo mundo quer comer. Energia. Pensar sobre energia. Precisamos de energia. Precisamos criar novas hidrelétricas, mas precisamos de energia. Precisamos usar melhor a energia, a ecoeficiência. E rejeitos. Afinal, viver gera rejeitos, sólidos ou influentes. Como lidar com isso? O que fazer com isso? Tem como esse rejeito para você ser matéria-prima para outro? Aí vem os 3 R's. Que, tem 5, 7 R's, não, eu acho uma balela. 3. Se 3 é difícil de cumprir, 7. Então, reduzir, reusar e, por último, reciclar. Reciclar. Então, o que fazer com isso? Então, lembre-se, nós como seres humanos que queremos sobreviver, temos esses 5 passos importantes. Água, biodiversidade, alimentação, energia e rejeitos. Precisamos discutir sobre isso, repensar sobre isso, principalmente agora, no mundo pós-pandemia. Porque não tem planeta para todo mundo. Não dá para pensar que um dia eu vou para Marte. Você pode não ir. É verdade. Acho que eu não tenho nem palavra para colocar em cima disso tudo que você comentou, né? Acho que eu só tenho que fechar falando sobre que nós somos seres como outros seres que existem nesse mundo. A única diferença que a gente tem dos outros seres é a racionalidade, que muitas das vezes a gente não usa. Será que os outros não têm? Isso. Cabe a esse pensamento. Né? Então, assim, vamos dizer, vou reformular. Se dizem-nos que temos a racionalidade, temos que usar o cérebro com racionalidade. E não da maneira que a gente está fazendo. O consumo de matéria-prima que a natureza dá é de maneira abusiva, a produção de rejeitos é abusiva.
Então a gente precisa mudar os hábitos. Hoje, essa semana, ontem, é um marco mundial do meio ambiente. Então, a gente precisa repensar tudo na nossa vida, não só o meio ambiente, tudo. Relações pessoais, de trabalho, tudo. Porque o mundo agora é realmente um mundo novo. Essa pandemia veio para mudar, como outras coisas aconteceram anos anteriormente que mudaram. Uhum. A gente tem que tentar deixar algum legado, porque a gente pode pegar uma próxima pandemia, mas a gente pode também não pegar. Então, se essa galera que pegou essa primeira pandemia morrer, as outras não vão ter noção do que aconteceu. Então, a gente precisa, de alguma maneira, deixar um legado. E o legado, eu acho que não tem outro a não ser esses 5 pontos que você falou. A gente trabalhar em cima desses 5 pontos para que a gente consiga ter um ambiente favorável para as próximas gerações. Favorável, não vou dizer nem um ambiente melhor. Favorável. Porque a gente também não pode projetar que isso, tudo que a gente vai fazer, vai dar certo também. Então a gente acha que vai dar certo, a gente espera que vai dar certo e a gente torce que vai dar certo. Exatamente. Agora, se vai dar certo realmente, a gente não sabe. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que tentar. Exatamente. Deixar do jeito que tá, a gente só vai descer. A gente tem que tentar manter ou subir. Ficar do jeito que tá, não dá. Então, a gente precisa mudar. Né? A única certeza que a gente tem é que do jeito que dá, o jeito que está, não dá mais. Não dá mais. Isso aí. É a única certeza. Então a gente tem que agir. Tem que mostrar que nós somos uma espécie adaptável. Tem que se adaptar. Isso aí. Senão, vai entrar para o registro histórico paleontológico. Certamente. Isso aí, paleontológico. Isso mesmo. O mundo vai acabar, o nosso mundo que conhecemos vai acabar. O planeta Terra está aí. Ele tem muita coisa para frente. Mas o mundo na qual nos conhecemos que pode acabar. Então vê a diferença que o mundo vai acabar e é a manutenção do planeta Terra? Então a gente tem que pensar nisso daí. Certo? Sim. Eu espero que tenha sido proveitoso esse papo, que eu não tenha falado muita besteira. Se a gente tivesse aí 5 horas de live, o pessoal já estava falando ali, já vai acabar, que legal, que brabo e tal, tava tão legal. Mas infelizmente, pessoal, vamos deixar claro, o Instagram ele só libera 1 hora para a gente estar conversando. Eu posso estar depois conversando com o professor Rodrigo, a gente tentar entrar numa segunda live aí e projetar outros temas, né? Vamos ver se a galera vai aceitar. Eu queria deixar aqui meu agradecimento muito grande para você. Você é um camarada que eu conheço há pouco tempo, mas já considero muito, de tanto que a gente troca ideia. Show. E eu vejo que você é uma pessoa do bem, entusiasta da vida, e eu gosto de ter pessoas assim próximas a mim. Então, assim, muito obrigado por ter aceito, né, o convite de estar fazendo essa live, mesmo sendo fora de outras lives que eu estava fazendo, mas eu vi que era um momento oportuno para fazer isso. E como eu disse, foi uma live que marcou dia 6/6 às 6, né? Então foi uma live que marcou. E eu vou pegar essa live, para quem chegou no finalzinho, eu vou colocar ela no YouTube, eu tenho um canal no YouTube. O canal do YouTube é o meu nome, tá? É Prof. Bruno Lemos Cons. Então vocês conseguem ver. Pelo meu Instagram, se vocês entrarem lá, vocês conseguem ver também, tá? Que tem lá todos os meus contatos, pode me perguntar. Assim que eu pegar o vídeo, eu vou baixar o vídeo, eu mando ele para o YouTube, demora um pouquinho, mas assim que eu colocar, eu vou divulgar para todo mundo que consiga ver essa live por completa. Guerra, muito obrigado mesmo por ter participado. Valeu, Brunão. Pessoal, fiquem com Deus. Obrigado, se tiverem galera. qualquer dúvida, galera, o professor Guerra tá aí para vocês entrarem em contato com ele e falarem com ele, tirar qualquer tipo de dúvida, tá? O nome dele é Rodrigo Guerra. Se inscrever lá no Instagram, Rodrigo Guerra, vai achar ele rapidinho. E ele está aí totalmente disponível para trocar ideia com vocês, tirar outras dúvidas. E vamos ver uma próxima live aí, já que o pessoal está pedindo. Vamos ver uma próxima live aí. Valeu. Guerra, valeu, galera. Obrigadão para todo mundo aí. Falou, Brunão. Fiquem bem, tome todos os cuidados. Isso já vai passar, só depende da gente. Valeu. Show de bola. Valeu, Sai, meu amigo, um abraço. Um grande abraço. Beijo todo mundo aí. O vídeo aqui. Um beijo, galera. Serra. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.